A IBCF comemora esse ano 40 anos. E como forma de celebrar, eu quero convidá-los para uma maratona. Essa maratona é dividida pelos pilares da IBCF: celebrar, ensinar, cuidar e alcançar. E dura 40 semanas, começando dia 28 de março e terminando em 26 de dezembro. Desafio você a escolher pelo menos um tópico por pilar e participar conosco dessa jornada. Junte sua família e amigos e participe conosco. Depois, compartilhe nas redes sociais usando a hashtag IBCF40 e marque a IBCF. Dessa forma, vamos incentivar uns aos outros a participar. Hoje vou apresentar para vocês os desafios do nosso pilar ensinar. Vamos lá? O primeiro é adotar uma pessoa para estudar um livro da Bíblia. Escolha um amigo ou um parente e juntos estudem um livro da Bíblia. O segundo é um desafio para você convidar 4 pessoas para participar das aulas da IBD. Convide 2 membros que não participam e 2 visitantes não crentes. Agora, lembre-se, a nossa IBD acontece online todos os domingos. O último desafio do nosso pilar ensinar é ler os evangelhos de Marcos e Lucas, um capítulo por semana. Destaque as lições de Jesus para a vida cristã. Então, escolha pelo menos um tópico por pilar. Chame os amigos ou familiares e participe conosco. Nos próximos domingos, vamos trazer os desafios dos outros pilares da nossa maratona. E não esqueça de compartilhar nas redes sociais, usando a hashtag IBCF40 e marque a IBCF. Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um culto, para mais uma adoração ao Senhor e exaltação do seu nome. Gostaria de ler um versículo com vocês que está em Colossenses 1, a partir do 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E é nesta noite que nós queremos adorá-lo e exaltá-lo, porque tudo é para ele. Senhor,
através da Tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações, ó Deus, com a Tua presença e com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Domingo passado, comemoramos nossa segunda Páscoa durante a pandemia global da Covid-19. Desde o ano passado, nós temos passado por dias dolorosos, onde perdemos entes queridos, desemprego em marcha contínua, e assim vemos o nosso país, nossas igrejas serem dilaceradas. De certa forma, esta é a história da Páscoa, na hora mais sombria, quando tudo parecia perdido. A pedra rolou e Jesus saiu. Ele quebrou o poder do pecado e da morte. Ele mostrou ao mundo que Ele é o Salvador. E é por isso que eu vejo a Páscoa como o nosso modo de vida e não apenas uma data no calendário. As verdades que pregamos, cantamos e temos durante esta temporada devem moldar tudo o que fazemos. Ao refletirmos sobre a Semana da Páscoa de 2021, precisamos ser lembrados de que Deus Pai não foi destronado. O domingo de Páscoa já passou, mas a mensagem de Páscoa não, pois é a nossa fonte de conforto e de força. É também a nossa mensagem para o mundo quebrado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque somos chamados teus filhos. Muito obrigado porque um dia a Páscoa nos alcançou através do sacrifício de Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo para nos dar vida e vida abundante, vida eterna. Como eu te louvo, Senhor, por esse privilégio tão grande
porque o Senhor nos amou até morte e morte de cruz. Agora, Senhor, nós estamos nesse momento com a Tua palavra aberta. Nos ensine através dela. Faça de nós, ó Pai, pessoas vivas, cada vez mais espiritualmente fortes na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Em Efésios 2:1 nós lemos: vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Às vezes, é difícil lembrar exatamente de onde viemos, o que éramos, porque o passado parece ser tão distante. Todavia, precisamos entender e apreciar o que éramos sem Jesus para podermos louvar ao Senhor pelo que Ele fez por nós na cruz. No contexto, o apóstolo Paulo está explicando aos crentes em Éfeso, pelo fato de que o mundo está sob o poder do diabo, que se rebelou contra Deus Pai e tentou o primeiro casal humano a segui-lo, e por causa disso todos nós nascemos corrompidos e pecadores, ou seja, estamos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, separados da presença de Deus Pai. Sem Jesus, mortos espiritualmente, e tudo o que fazíamos era direcionado a servir ao diabo, o príncipe desse mundo, sendo incapazes de fazer o melhor. Experimentarmos a vida que Ele preparou para vivermos através da nossa salvação em Jesus. Entretanto, o apóstolo Paulo está afirmando para os membros da igreja de Éfeso que, ao nos tornarmos cristãos, eleitos em Jesus, comprados pelo seu sangue, justificados por sua graça, fomos vivificados por Deus e Espírito Santo que atua em nós. Agora nos tornamos inimigos do diabo e do nosso antigo modo de vida, havendo uma mudança no coração e em nossa fidelidade. Como eu já disse, já não gostamos muito de falar acerca da morte. Mas imagine que eu e você, pessoas amadas, participando ativamente do culto, com todo o vigor da idade, com saúde, cheirosos, vestidos com uma roupa bonita e limpa, e de repente morremos. Logo, nosso corpo estará aqui estendido em uma imobilidade fria, que será sepultado sendo uma grande festa para os vermes. Sem dúvida, ninguém ignora estas verdades sombrias, ninguém as pode revogar. Mas a verdade é que quando aplicamos a nós mesmos, somos tentados a descrever como uma impossibilidade. Nós bem sabemos o quanto é horrível um cadáver humano por causa da corrupção material. Creio que você está dizendo, pastor, vamos mudar o rumo dessa prosa? Mas esse é o quadro que o apóstolo Paulo demonstra como a realidade da condição humana sem Jesus. Trata-se de uma pessoa que está morta no pecado e em transgressões, morta para Deus e morto para as coisas espirituais que pertencem a Ele. Não importa a sua posição social, sua formação e realizações acadêmicas. Sem Jesus, toda a humanidade está morta no pecado. A ironia da vida é que a única vez que a pessoa reconhece que estava espiritualmente morta é quando se torna espiritualmente viva em Jesus. Ninguém pode entender essa ideia de morte espiritual até que esteja viva pelo poder de Deus e Espírito Santo. Imediatamente, após conhecermos a Jesus, ao olharmos para trás, podemos observar quão diferentes somos agora do que éramos quando estávamos sem Jesus. Às vezes, podemos olhar para uma pessoa que pode parecer viva, ou seja, é possível estar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, até mesmo financeiramente viva, usando lindas roupas caras que o dinheiro pode comprar. Talvez esteja dirigindo o carro mais caro e luxuoso da frota. Mas ao mesmo tempo, sem Jesus, é um cadáver andando. Porque está espiritualmente morto, seu espírito está separado, longe do Espírito de Deus, em Jesus que dá vida eterna. Portanto, se está morto para o Senhor, está cego para a glória dele, está surdo para a voz de Deus e Espírito Santo, sem nenhum apreço à autoridade da palavra de Deus. Podemos pregar
orar a noite toda, mas nada a comoverá, porque se a pessoa está morta espiritualmente, sem Jesus, não se preocupa com a sua alma sendo salva ou perdida. Se temos o amor do Salvador, nada nos falta. Mas se não estamos unidos a Jesus por uma fé viva, e é porque eu lhes digo com pesar, eu tenho que lhes dizer isso, você está morto e não sabe que está morto. Como os cadáveres em um sepulcro, a alma da pessoa está em plena putrefação. Sua vontade, virtude e excelência não lhe servirão de nada, porque está morta e não poderá viver sem Jesus lhe dar a verdadeira vida. O Senhor é especializado em trazer vida às coisas mortas. Com a filha de Jairo, ele chamou a menina para se levantar. Com o filho da viúva, ele trouxe esperança em uma situação de tragédia. Com Lázaro, ele faz um chamado para a vida. Jesus nos garantiu a vida eterna, isto é, por meio da fé em Jesus ressuscitado, em Deus Pai, transforma os que já estavam espiritualmente mortos em espiritualmente vivos. Ele vê dentro de nós coisas que o mundo não pode ver. Coisas que nem conseguimos ver em nós mesmos. De tal maneira que a nossa sede de alegria é satisfeita por Jesus. E o pecado se torna pouco atraente para o nosso viver diário. Espiridon Luís era um simples e desconhecido pastor de ovelhas na Grécia, até vencer a primeira maratona olímpica em seu próprio país em 1896. Depois da sua grande vitória, ele foi honrado, ganhando muitos presentes, sendo levados à presença do rei para ser homenageado por sua vitória. Todavia, a sua corrida e glória acabaram. E o que ele levou para a eternidade? Absolutamente nada. Nós começamos uma maratona no dia que entregamos a nossa vida a Jesus, com um alvo a alcançar, mas trata-se de uma corrida da bondade e fidelidade sem pressa para chegar. Entretanto, em nossa experiência em participar da Maratona dos 40 anos da IBCF, servirá também como testemunho para os outros ao nosso redor, sendo fiéis até o fim, quando receberemos a recompensa eterna das mãos de Jesus. Todavia, precisamos entender que a nossa salvação não é o propósito final, mas sim o processo pelo qual Deus Pai pode cumprir seu propósito e planos para as nossas vidas. No final, tudo o que somos em Jesus, todo o poder de transformação em nossa vida e todas as obras que fazemos em nosso serviço a Ele é um troféu da sua graça. Porque em toda a eternidade, toda a criação irá adorá-lo por causa da sua graça revelada em nós. E se a única razão pela qual o Senhor nos salvou foi para que pudéssemos viver com Ele para sempre, ao crermos automaticamente Ele nos levaria para o céu. Mas Ele não agiu assim. Ele nos deu uma ordem: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, uma das razões pelas quais estamos aqui é para impactar aqueles ao nosso redor para a eternidade. Porque vivemos na Terra como cidadãos de um país espiritual. Diante desse fato, não podemos permitir que metas temporárias nos distraiam da maratona do nosso chamado final. Todo cristão é um maratonista da vida cristã, cuja missão inclui apontar o maior número possível de pessoas para a nossa casa real, isto é, mesmo agora, diante de toda essa situação pandêmica. Temos o dever de manter nossas cabeças alertas em lembrar o mandato real de fazer discípulos de Jesus de todos os povos e nações. Basicamente, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Embora possa parecer muito simples dividir o mundo em 3 tipos de pessoas. No dia a dia, nós convivemos com as pessoas sábias, com as pessoas tolas e com as pessoas más. É claro que as pessoas podem se mover entre essas categorias. Isto é, pessoas sábias têm momentos de atitude tolas, às vezes têm atitudes maliciosas ou atitudes más. Porém, creio que a diferença essencial entre pessoas sábias e tolas se resume em como elas lidam com a verdade.
Pessoas sábias encontram a verdade e, como resultado, mudam, sendo pessoas com atitudes abertas, não são defensivas. Aprendem, crescem e tendem a não cometer erros contínuos. Pessoas tolas encontram a verdade e não mudam. Em vez disso, elas tentam ajustar a verdade para que se acomode à sua própria maneira de ser. Ou seja, diante de um problema, o tolo negará, culpará, criará desculpas e fará tudo o que estiver ao seu alcance para não ter que lidar com a realidade. Pessoas tolas não aprendem e raramente crescem. E, como resultado, tendem a causar muitos estragos e causar danos em suas próprias vidas e na vida de outras pessoas. Por sua vez, as pessoas más, por mais difícil que seja admitir, sempre agem de maneira maligna, sempre voltados à prática do mal, na grande pretensão de prejudicar o seu próximo, desejando que as pessoas sábias fracassem e que as pessoas tolas sejam derrubadas e continuem no chão. Enfim, é uma pessoa má. Eu penso que na geladeira de Deus Pai tem um imã com a nossa foto por sermos o troféu brilhante da sua graça. Como salvos em Jesus, somos o grande exemplo do amor e majestade de Deus Pai. Ele nos encontrou em uma situação desesperadora. Nós estávamos espiritualmente mortos, escravos do pecado e condenados ao inferno. Mas por causa do seu amor, da sua misericórdia, Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos levantou e nos adotou em sua família. Portanto, meus amados, sem Jesus não há esperança de salvação. Se a pessoa não se arrepender de seus pecados e não nascer de novo, ela já está condenada e destinada ao inferno. Mas em Jesus temos vida eterna. Temos um verdadeiro, frutífero relacionamento com Deus Pai e nele temos esperança. Portanto, em Jesus estamos espiritualmente vivos. Agora fazemos parte da família de Deus Pai, cheios da esperança eterna em Jesus. Assim sendo, sejamos sábios, ajudando e interagindo com as pessoas tolas e com as pessoas más, mostrando-lhes que as promessas da salvação dada pelo Senhor são mais longas que a vida, mais amplas do que o pecado, mais profundas que a sepultura e mais altas que as nuvens. Tendo atitudes de atenção, sendo úteis, generosos, humildes, agradecidos. A verdade é que as pessoas tolas e más são solitárias. Elas precisam de Jesus, precisam de mim, precisam de você como pessoas sábias em suas vidas. Conquanto devemos orar pelas pessoas tolas e más, protegendo o nosso próprio coração para não nos tornarmos como elas, tendo cuidado com a maneira como vivemos. Sendo sábios, fazendo o melhor por meio de Jesus, em quem temos perdão e vida eterna, e toda a recompensa de que precisamos. Louvado seja o Senhor. Amém. Tu és o Senhor.
Deus guarde e proteja vocês nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Que nesses dias, que parecem ser dias tão difíceis, cada vez mais possamos ser guardados pelo Senhor, cheios da sua presença, cheios da sua sabedoria, cheios da sua paz. Que nessa semana, Deus Espírito Santo nos encha com a sua sabedoria para que em tudo que fizermos possamos ser pessoas sábias. Que todas as nossas atitudes sejam atitudes sábias que agradam e louvam ao Senhor. Que a cada momento do nosso viver durante esses dias possamos lembrar que somos vivos espiritualmente no Senhor. E por causa disso, cada vez mais possamos depender da direção, possamos depender do amor, da misericórdia e da graça dele. Que verdadeiramente essa semana possamos ser cada vez mais agraciados com a presença, com a proteção, com a paz do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena